Sobre esse tema está conosco o professor João Zanetic, que defendeu uma tese de doutoramento sobre esse assunto. Professor, qual é, em linhas gerais, a sua avaliação do atual ensino da física? Bem, o ensino de física, ele deixa muito a desejar, né? Inclusive no trabalho que você mencionou, eu falo em física escolar, para distingui-la da física que é realizada ao longo da história do homem, desde os antigos gregos e principalmente a partir do final da Idade Média, quando a física estabeleceu uma linguagem importante para o nosso diálogo inteligente com o mundo. Infelizmente, a física que é ensinada, e a gente quando fala de física também é cultura, estamos pensando nisso, raramente o aluno que estuda a física na maioria das nossas escolas do segundo grau vai trazê-la para o cotidiano da sua conversa com os amigos. Quando se fala em cultura, a gente pensa em Beethoven, num samba de Noel ou num tango de Gardel, mas raramente a gente pensa em Newton, na física de Einstein, na lei da gravidade. E esses assuntos são assuntos que devem fazer parte do cotidiano de um aluno que termine o segundo grau, de um cidadão que vai poder, assim, dialogar com as outras pessoas e também dialogar com o mundo que o cerca. Daí, a crítica que eu faço ao ensino de física dominante na maioria das nossas escolas é que ele é um ensino essencialmente formulista, ou seja, os alunos passam o tempo todo decorando determinadas fórmulas, como, por exemplo, F igual a ma, que é a lei de Newton, ou então a lei de Coulomb, que é uma fórmula um pouco mais sofisticada, tipo F igual a 1 sobre 4π ε0, Q1, Q2 sobre r ao quadrado. Isso pode impressionar os leigos, mas não é ciência, não é cultura, se não tiver o significado do que significam cada uma dessas palavras que foram ditas. E para isso há necessidade de que se resgatar a própria história, a própria filosofia, a própria relação com o social em que essa ciência foi desenvolvida. No nosso meio, infelizmente, a física acaba não comparecendo dessa forma. A ausência do cotidiano, a ausência da sua história, a ausência da sua filosofia, a ausência da relação com a organização social, tanto na época em que ela foi desenvolvida, quanto a sua relação com o mundo que nos cerca hoje. Então, daí a minha avaliação rigorosa do ensino de física é muito negativa. Professor, diante de tudo isso que você falou aqui para a gente, quais são as questões fundamentais que devem ser trabalhadas pelo professor? Pois é, para transformar a física como algo que tem a ver com a cultura, e no sentido, inclusive, de incorporar a própria cultura da física, nós podemos pensar em algumas figuras importantes da história da ciência. Galileu, por exemplo, Galileu Galilei, que é uma figura que transcende a física. Ele é um bom exemplo para que a gente discurse sobre física também a cultura, porque Galileu, além de ter sido um grande cientista, ele inovou na língua italiana, ele foi um grande literato, e um grande literato não por acaso, porque Galileu, se distanciando da maior parte dos cientistas de sua época e querendo transformar a ciência em algo muito mais próximo do cidadão comum, portanto, muito mais próximo da cultura geral, ele começa a abandonar a escrita em latim e passa a escrever em italiano, que seria, obviamente, com esse artifício, colocaria, melhor dizendo, com esse artifício, a sua ciência à disposição de um público muito mais amplo, e não apenas dos intelectuais das universidades medievais. E Galileu, eu digo que é uma figura que transcende a ciência, porque ele teve muitos problemas com a organização social dominante à sua época. A igreja, que tinha um poder muito grande, não apenas sobre a organização e o Estado dominante na época em que Galileu vivia, mas tinha também um grande poder ideológico, um grande poder de censura sobre o pensamento. A igreja dessa época, ela tinha em Aristóteles, no pensamento do grande filósofo grego, os seus dogmas principais para explicar o mundo. E Galileu, reforçando as teses de Nicolau Copérnico, ele vai procurar, aplicando as teses de Nicolau Copérnico, ele vai procurar desenvolver uma ciência que coloque a Terra em movimento, que comece a
se preocupar não apenas com os fenômenos celestes separados dos fenômenos terrestres, mas comece a misturar a ciência terrestre com a física celeste. Então, trazer os trabalhos de Galileu para a sala de aula, e Galileu escreve de uma forma brilhante, ele é, na verdade, quase que um teatrólogo, né? A maior parte das suas obras são escritas em função de 3 personagens que ele inventou, personagens que representam, um deles, o pensamento aristotélico que ele quer derrubar, o outro, o seu pensamento, e um terceiro, um intelectual aparentemente neutro, mas que na verdade toma partido dele próprio, já que o Galileu quer fazer propaganda também daquilo que está produzindo. Então, levar Galileu para a sala de aula é uma aula de cultura em física, é fazer física como cultura. E não é à toa que Bertolt Brecht, quando escreve a sua peça Galileu Galilei, ele de uma certa forma se inspira no próprio Galileu, né, para fazer o seu teatro didático, o seu teatro dialético, o seu teatro que discursa ao mesmo tempo sobre ciência e faz ciência. Então, para mim, um professor, ao introduzir essas figuras da ciência, Newton poderia ser outra, Einstein na física moderna poderia ser outro, está transformando a sua sala de aula, está trazendo para a sala de aula a cultura da física. Se eu me dispusesse a calar, os motivos seriam indiscutivelmente baixos. Vida fácil, nada de perseguições, etc, etc. Senhor Galileu, eu sou padre. Mas o senhor também é físico. E o senhor viu que Vênus tem fases. Meu senhor, é o meu senso de beleza que protesta se Vênus ficar sem fases no meu quadro do universo. Nós não saberemos inventar máquinas de bombear água dos rios se nós não pudermos estudar a máquina que está diante dos nossos olhos, a maior de todas, a dos corpos celestes. A soma dos ângulos de um triângulo não pode ser alterada segundo os interesses da cúria.